Segunda Crônicas 17. E Josafá, o seu filho, reinou em seu lugar, e fortaleceu-se contra Israel. E ele posicionou forças com todas as cidades fortificadas de Judá, e pôs guarnições na terra de Judá e nas cidades de Efraim, que Asa, o seu pai, havia tomado. E o Senhor esteve com Josafá, porque ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi. E não buscou aos Baalins, mas buscou o Senhor Deus do seu pai. E andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Por isso o Senhor estabeleceu o reino de Israel na sua mão, e todo o Judá trazia a Josafá presentes. E ele tinha honra e riquezas em abundância, e o seu coração estava exaltado nos caminhos do Senhor. Ainda mais ele removeu os lugares altos e os bosques de Judá. Além disso, no terceiro ano do seu reinado, ele enviou os seus príncipes, a saber, a Benhail e a Obadias e a Zacarias e a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles enviou os levitas, a saber, Semaías e Netanias, e Zebadias e Azael e Semiramote e Jonatas e Adonias e Tobias e Tobi-Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeroão. E eles ensinaram em Judá, e tinham o livro da lei do Senhor consigo. E iam por todas as cidades de Judá e ensinavam ao povo. E o temor do Senhor veio sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá, de modo que eles não fizeram guerra contra Josafá. Alguns dos filisteus também traziam presentes a Josafá, e prata como tributo, e os árabes traziam-lhe rebanhos, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E Josafá tornou-se muitíssimo grande, e edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E ele tinha muitos negócios nas cidades de Judá, e os homens de guerra, homens fortes e valentes, estavam em Jerusalém. E estes são os números deles, e são números deles de acordo com a casa dos seus pais. De Judá, os capitães de milhares, Adna, o chefe, e com ele 13.000 homens fortes e valentes. E ao seu lado estava capitão Joanã, e com ele 280.000. E junto a ele estava Amazias, o filho de Zicri, que voluntariamente se ofereceu ao Senhor, e com ele 200.000 homens fortes e valentes. E de Benjamim, Eliada, um homem forte e valente, e com ele 200.000 homens armados com arco e escudo. E ao seu lado estava Josabade, e com ele 180.000 prontamente preparados para a guerra. Estes estavam a serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortificadas por todo o Judá. Segunda Crônicas 18. Ora, Josafá tinha honra e riquezas em abundância, e uniu-se em parentesco com Acabe. E depois de alguns anos ele desceu até Acabe em Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância para ele e para o povo que ele tinha consigo. E o persuadiu a subir com ele até Ramote Gileade. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Irás tu comigo para Ramote Gileade? E ele lhe respondeu: Eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. E Josafá disse ao rei de Israel: Rogo-te que consultes a palavra do Senhor hoje. Portanto, o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Devemos nós ir a Ramote Gileade para a batalha, ou devo me refrear? E ele disse: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Todavia Josafá disse: Não há aqui um profeta do Senhor além desses, para que possamos consultá-lo? E o rei de Israel disse a Josafá: Há ainda um homem por quem podemos consultar ao Senhor, mas eu o odeio, porque ele nunca profetiza o bem para mim, mas sempre o mal. Este é Micaías, o filho de Imlá. E Josafá disse: Não fale o rei assim. E o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: Buscai rapidamente Micaías, o filho de Imlá.
E o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, assentaram-se, cada qual em seu trono, usando as suas vestes. E eles se assentaram em um local vazio à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás a Síria, até que sejam consumidos. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe até Ramote Gileade e prospera, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou a ele, dizendo: Eis que as palavras dos profetas declaram o bem para o rei. Seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. E Micaías disse: Como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isto falarei. Vindo, pois, ele ao rei, este lhe disse: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade para a batalha, ou devemos nos refrear? E ele disse: Subi e prosperai, e eles serão entregues nas vossas mãos. E o rei lhe disse: Quantas vezes devo conjurar-te que não digas nada além da verdade para mim em o nome do Senhor? E ele disse: Vi todo Israel espalhado sobre os montes, como ovelhas que não têm um pastor. E o Senhor disse: Estas não têm Senhor, que retornem, portanto, cada homem à sua casa em paz. E o rei de Israel disse a Josafá: Não te contei eu que ele não profetizaria o bem para mim, senão o mal? Novamente, ele disse: Portanto, ouvi a palavra do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu de pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que ele possa subir e tombar em Ramote Gileade? E um falava dizendo segundo esta maneira, e outro dizendo segundo aquela maneira. Então saiu ali um espírito e se pôs de pé diante do Senhor e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor disse a ele: Com o quê? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. E o Senhor disse: Tu o persuadirás e tu também prevalecerás. Sai e faz assim. Agora, portanto, eis que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. E o Senhor falou o mal contra ti. Então Zedequias, o filho de Kenaaná, aproximou-se e feriu Micaías no maxilar, e disse: Qual caminho seguiu o Espírito do Senhor de mim para falar a ti? E Micaías disse: Eis que naquele dia verás, quando adentrares uma câmara interna para te esconderes. E o rei de Israel disse: Tomai Micaías e carregai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, o filho do rei, e dizei, assim diz o rei: colocai este indivíduo na prisão, e alimentai-o com pão de aflição e com água de aflição, até que eu retorne em paz. E Micaías disse: Se tu certamente retornares em paz, então não falou o Senhor por mim. E ele disse: Escutai, vós todos do povo, a derrota e a morte de Acabe. Assim, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, subiram até Ramote Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: Eu me disfarçarei e irei à batalha, mas põe tu as tuas vestes. Assim o rei de Israel se disfarçou e eles foram para a batalha. Porém, o rei da Síria havia ordenado aos capitães das carruagens que estavam com ele, dizendo: Não lutes com o pequeno, nem com o grande, mas tão somente com o rei de Israel. E sucedeu, quando os capitães da carruagem viram Josafá, eles disseram: É o rei de Israel. Portanto, eles o cercaram para lutar. Mas Josafá clamou, e o Senhor o socorreu. E Deus moveu-os e se apartaram dele. Porque sucedeu que, quando os capitães das carruagens perceberam que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. E um certo homem atirou um arco a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da couraça. Pelo que ele disse ao homem da sua carruagem: Vira a tua mão para que possas me carregar para fora do exército, porque estou ferido. E a batalha se intensificou naquele dia.
Todavia, o rei de Israel manteve-se de pé à sua carruagem contra os sírios até o anoitecer. E por volta da hora do sol se pôr, ele morreu. 2 Crônicas 19. E Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. E Jeú, o filho de Anani, o vidente, saiu a seu encontro e disse ao rei Josafá: Deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Todavia há boas coisas encontradas em ti, ao teres removido os bosques da terra e teres preparado o teu coração para buscares a Deus. E Josafá habitou em Jerusalém, e ele saiu novamente pelo meio do povo, de Berseba até o monte Efraim, e os trouxe de volta ao Senhor Deus dos seus pais. E ele pôs juízes na terra em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Porquanto agora que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acepção de pessoas, nem aceitação de presentes. Além disso, em Jerusalém, Josafá colocou os levitas e os sacerdotes e os chefes dos pais de Israel para o juízo do Senhor e para controvérsias, e voltaram a Jerusalém. E ele os encarregou, dizendo: Assim fareis no temor do Senhor, fielmente e com um coração perfeito. E qualquer que seja a causa que vier até vós dos vossos irmãos, que habitam nas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, em estatutos e juízos, vós adverti-los-ei, para que não transgridam contra o Senhor, e assim venha a ira sobre vós e sobre os vossos irmãos. Fazei isso, e vós não transgredireis. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, está sobre vós em todas as questões do Senhor, e Zebadias, o filho de Ismael, o soberano da casa de Judá, em todos os assuntos do rei. Também os levitas serão oficiais diante de vós. Procedei corajosamente, e o Senhor será com os bons. Obadias 1. A visão de Obadias, assim diz o Senhor. A visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido um rumor do Senhor. E um embaixador foi enviado entre os pagãos. Levantai-vos e levantemo-nos contra ela em batalha. Eis que te fiz pequeno entre os pagãos. Tu és muito desprezado. O orgulho do teu coração te enganou, vós que habitais nas fendas das rochas, cuja morada está nas alturas. Vós que dizeis no seu coração: quem me derrubará ao chão? Embora se exalte como águia, e ainda que se ponha teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se ladrões viessem a ti, ou aos assaltantes de noite, como estás destruído? Não roubariam até que tivessem o suficiente? Se os vindimadores viessem a ti, não deixariam algumas uvas? Como as coisas de Esaú são procuradas, como suas coisas escondidas são procuradas. Todos os homens do teu pacto te levaram até a fronteira. Os que estavam em paz contigo te enganaram e prevaleceram contra ti. Aqueles que comem o teu pão puseram armadilha debaixo de ti. Não há entendimento algum nele. Não destruirei porventura naquele dia, diz o Senhor, os homens sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú? E os teus homens poderosos, ó Temã, ficarão desanimados para o fim, que todo o monte de Esaú pode ser cortado pelo abate. Por causa da tua violência contra o teu irmão Jacó, serás coberto de vergonha e exterminado para sempre. No dia em que ficaste do outro lado, quando estranhos levaram cativo suas forças e estrangeiros entraram por seus portões,
e lançaram sorte sobre Jerusalém. Tu eras também como um deles, mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia em que ele se tornou um estranho, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua destruição, nem falar com orgulho no dia de aflição. Tu não devias ter entrado pelo portão do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias ter olhado de sua aflição no dia da sua calamidade, nem colocado as mãos em seus bens no dia da sua adversidade, nem devias ter parado na encruzilhada para exterminares os que escapassem, nem entregado os que lhe restaram no dia da aflição. Porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os pagãos, como tu fizeste. Assim será feito contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua própria cabeça. Pois assim como vós bebestes sobre o meu santo monte, assim todos os pagãos beberão continuamente. Sim, eles beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Mas sobre o monte Sião haverá livramento e santidade, e a casa de Jacó possuirá a sua herança. E a casa de Jacó será fogo, e a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. E eles se acenderão contra eles, e os devorarão, e não haverá nenhum remanescente da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies os filisteus, e eles possuirão os campos de Efraim. E os campos de Samaria e Benjamim possuirá Gileade, e os cativos deste exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, mesmo até Zarefate, e os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarade, possuirão as cidades do sul, e salvadores subirão ao monte de Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. 2 Crônicas 20. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles aos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: Vem ali uma grande multidão contra ti da além-mar, neste lado da Síria, e eis que eles estão em Hazazon-Tamar, que é em Gede. E Josafá temeu. E pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo o Judá. E Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor de todas as cidades de Judá. Eles vinham buscar o Senhor. E Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse: Ó Senhor Deus dos nossos pais, não és tu Deus no céu? E não dominas tu sobre todos os reinos dos pagãos? E na tua mão não há força e poder, de modo que não há quem te possa resistir? Não és tu, nosso Deus, que expulsaste os habitantes desta terra de diante do teu povo, e a deste para sempre à semente do teu amigo Abraão? E eles nela habitam, e edificaram nela um santuário para o teu nome, dizendo: Se quando o mal nos sobrevier, como espada, juízo ou peste ou fome, nós nos pusermos de pé diante desta casa, a tua presença, pois o teu nome está nesta casa, e clamarmos a ti em nossa aflição, então tu ouvirás e nos socorrerás. E agora, eis que os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir, aos quais tu não permitiste que Israel invadisse, quando saíram da terra do Egito, mas desviaram-se deles e não os destruíram. Eis que vos digo, como eles nos recompensam ao virem nos expulsar da tua possessão, a qual tu nos deste em herança. Ó
Ó nosso Deus, tu não os julgarás, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós. Tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. E todo o Judá se pôs de pé diante do Senhor, e com os seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, o filho de Zacarias, o filho de Benaia, o filho de Jeiel, o filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. E ele disse: Ouvi todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: Não temais, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisareis lutar esta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas levantaram-se para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. E enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouvi-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos. Crede nos seus profetas, assim prosperareis. E, quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor, que louvariam a beleza da santidade, enquanto saíam diante do exército, e para dizer: Louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos. Porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir, para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um ao outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão. E eis que eles eram corpos mortos caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas com os corpos mortos, quanto joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar, e estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. E no 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, pois ali bendisseram ao Senhor. Por isso o nome daquele lugar foi chamado o Vale de Beraca até este dia. Então eles retornaram cada homem de Judá e Jerusalém, e Josafá na sua dianteira, para irem novamente a Jerusalém com alegria, porquanto o Senhor havia feito com que eles se alegrassem diante dos seus inimigos. E eles vieram a Jerusalém com saltérios, harpas e trombetas até a casa do Senhor, e o temor de Deus estava sobre todos os reinos daquelas terras, quando eles ouviram que o Senhor lutara contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá ficou calmo, pois o seu Deus lhe deu descanso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Ele tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Azuba, a filha de Sili. E ele andou no caminho de Asa, seu pai, e não se afastou dele, fazendo aquilo que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os lugares altos não foram removidos, porque o povo ainda não tinha preparado seu coração para o Deus dos seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, os primeiros e os últimos, eis que estão escritos no livro de Jeú, o filho de Anani,
que é mencionado no livro dos reis de Israel. E depois disso, Josafá, rei de Judá, juntou-se a Acasias, rei de Israel, que procedeu muito iniquamente, e juntou-se a ele para construir navios para ir a Tarsis. E fizeram os navios em Ezion-Geber. Então Eliezer, o filho de Dodavá de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Por que te juntaste a Acasias? O Senhor tem despedaçado as tuas obras, e os navios foram quebrados, de modo que não puderam ir a Tarsis. Salmos 42. 42. Como o servo suspira pelos ribeiros das águas, assim minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto eles continuamente dizem para mim: Onde está o teu Deus? Quando eu me lembro dessas coisas, derramo minha alma em mim, pois eu havia ido com a multidão. Eu fui com eles à casa de Deus, e com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, pelo socorro do seu semblante. Ó meu Deus, minha alma está abatida dentro de mim. Portanto, eu lembrarei de ti, desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao barulho de tuas quedas d'água. Todas as tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo, o Senhor comandará sua benignidade durante o dia, e à noite sua canção será comigo, e minha oração ao Deus de minha vida. Eu direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente: Onde está o teu Deus? Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Salmo 43. Julga-me, ó Deus, e pleiteia pela minha causa, contra uma nação ímpia, ó, livra-me do homem enganador e injusto, pois tu és o Deus da minha força. Por que me rejeitas? Por que sigo pranteando por causa da opressão do inimigo? Ó, envia a tua luz e a tua verdade, que elas me guiem, que elas me tragam ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, a Deus minha demasiada alegria. Sim, sobre a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Por que estás tu abatida, ó minha alma, e por que estás tu inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante e meu Deus. Nós ouvimos com nossos ouvidos, ó Deus. Nossos pais nos contaram que obra tu fizeste nos dias deles, nos tempos antigos. Como tu expulsaste os pagãos com tua mão e os plantaste. Como tu afligiste os povos e os expulsaste. Pois eles não conseguiram a posse da terra por sua própria espada, nem seu próprio braço o salvou, mas a tua mão direita, o teu braço e a luz do teu semblante, porque tu os favoreceste. Tu és meu rei, ó Deus. Comanda livramentos a Jacó. Através de ti empurraremos para baixo nossos inimigos. Através de teu nome pisaremos nos que se levantam contra nós. Pois eu não confiarei no meu arco, nem a minha espada me salvará. Mas tu nos salvaste de nossos inimigos e envergonhaste aqueles que nos odiavam.
Em Deus nos vangloriamos por todo o dia, e louvamos o teu nome para sempre. Selá. Mas tu nos abandonastes e nos envergonhaste, e não vai adiante dos nossos exércitos. Tu nos fazes dar a volta por causa dos inimigos, e aqueles que nos odeiam nos despojam para si. Tu nos deste como ovelhas separadas para alimento, e nos espalhaste entre os pagãos. Tu vendes o teu povo por nada, e não aumenta a tua riqueza com o seu preço. Tu fazes de nós vergonha para os nossos vizinhos, desprezo e escárnio para aqueles que estão ao nosso redor. Tu fazes de nós o provérbio entre os pagãos, um balançar de cabeça entre os povos. Minha confusão está continuamente diante de mim, e a vergonha da minha face me encobriu, pela voz daquele que insulta e blasfema, por causa do inimigo e vingador. Tudo isso nos sobreveio, contudo, não nos temos esquecido de ti, nem lidamos falsamente ao teu pacto. Nosso coração não se voltou, nem os nossos passos se desviaram do teu caminho, embora tu tenhas dolorosamente nos quebrado no lugar dos dragões e nos coberto com a sombra da morte. Se nos esquecemos do nome do nosso Deus, ou esticamos as nossas mãos para um Deus estranho, Deus não esquadrinhará isso? Pois ele conhece os segredos do coração. Sim, por tua causa somos mortos todo o dia. Somos contados como ovelhas para a matança. Desperta, porque dormes, ó Senhor. Levanta-te, não nos rejeites para sempre. Porque escondes a tua face e esqueces a nossa aflição e a nossa opressão. Pois nossa alma está prostrada sobre o pó, nossa barriga está encostada sobre a terra. Levanta-te por nosso socorro e redime-nos por causa da tua misericórdia. Salmo 45. Meu coração está compondo sobre um bom assunto. Eu falo das coisas que tenho feito no tocante ao rei. Minha língua é a pena de um escritor preparado. Tu és mais belo do que os filhos dos homens. A graça é derramada para dentro de teus lábios. Portanto, Deus te abençoou para sempre. Guarda a tua espada sobre a tua coxa. É mais poderoso com a tua glória e a tua majestade. E na tua majestade cavalga prosperamente por causa da verdade. Mansidão e justiça, e a tua mão direita te ensinará coisas terríveis. Tuas flechas são afiadas no coração dos inimigos do rei, por meio das quais os povos caem debaixo de ti. Teu trono, ó Deus, é para sempre e sempre. O cetro do teu reino é um cetro justo. Tu amas a justiça e odeias a perversidade. Portanto, teu Deus, te ungiu com o óleo da alegria sobre teus companheiros. Todas as tuas vestimentas cheiram a mirra, aloés e cássia, desde os palácios de marfim, pelos quais te fizeram feliz. As filhas dos reis estiveram entre tuas honoráveis mulheres. Sobre a tua mão direita esteve a rainha em ouro de Ofir. Ouve, ó filha, considera e inclina teu ouvido. Esquece também teu próprio povo e a casa do teu pai. Então o rei desejará grandemente a tua beleza, porque ele é teu Senhor. E tu adora-o. E a filha de Tiro estará lá com um presente. Até os ricos dentre o povo suplicarão o teu favor. A filha do rei é toda gloriosa por dentro. Sua roupa é de ouro forjado. Ela será trazida ao rei em vestes bordadas. As virgens, suas companhias que a seguem, serão trazidas a ti. Com alegria e regozijo elas serão trazidas. Elas entrarão no palácio do rei. Ao invés dos teus pais, estarão teus filhos, dos quais tu podes fazer príncipes em toda a terra. Eu farei teu nome ser lembrado em todas as gerações. Portanto, os povos te louvarão para sempre e sempre. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação.
Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida, e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar, ainda que suas águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se sacudam com o seu inchar. Selá, há um rio, seus córregos alegrarão a cidade de Deus, o lugar santo nos tabernáculos do Altíssimo. Deus está no meio dela, ela não será abalada, Deus a ajudará, e isso bem cedo. Os pagãos enraiveceram-se, os reinos foram movidos, ele proferiu sua voz e a terra derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá, vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações ele causou na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Ele quebra o arco e corta a lança pela metade. Ele queima a carruagem de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os pagãos, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos é conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Selá. Salmo 47. Batei palmas, todos vós, povos, gritem a Deus com voz de triunfo. Pois o Senhor Altíssimo é terrível, ele é o grande rei sobre toda a terra. Ele subjugará os povos debaixo de nós e as nações debaixo dos nossos pés. Ele escolherá para nós a nossa herança e a excelência de Jacó, a quem ele amou. A excelência de Jacó, a quem ele amou. Selá. Deus subiu com um grito, o Senhor com o som de uma trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai vós louvores com entendimento. Deus reina sobre os pagãos, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se reúnem até o povo do Deus de Abraão. Pois os escudos da terra pertencem a Deus, ele é grandemente exaltado. Salmo 48. Grande é o Senhor, e com grandeza será louvado na cidade do nosso Deus. No monte da sua santidade, belo por sua posição, a alegria de toda a terra é o monte de Sião. Nos lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido em seus palácios como um refúgio. Mas eis que os reis estavam reunidos. Eles passaram juntos, eles o viram, e então se maravilharam. Ficaram perturbados e se apressaram para longe. Ali o medo tomou conta deles, e a dor como de uma mulher com dores de parto. Tu quebras os navios de Tarsis com um vento oriental. Como ouvimos, assim vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelecerá para sempre. Selá. Pensamos na tua benignidade, ó Deus, no meio do teu templo. De acordo com o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor até os fins da terra. A tua mão direita é cheia de justiça. Regozije-se o monte Sião, alegrem-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Caminhai sobre Sião e ide ao seu redor. Cantai, contai as suas torres. Marcai bem seus baluartes, considerai os seus palácios, que vós possais contá-la à geração seguinte, porque este Deus é o nosso Deus para sempre e sempre. Ele será o nosso guia até a morte. Amém.